Uma audiência pública para debater o projeto de emenda à lei orgânica que proíbe aterros sanitários de Americana de receber o lixo de outras cidades foi realizada no dia 19 de outubro pela Câmara Municipal. Participaram vereadores, secretários municipais, representantes da sociedade civil e de organizações ligadas ao meio ambiente, assim como moradores da cidade interessados no tema. Autor do projeto, o vereador Walter Amado falou sobre sua preocupação com as consequências de receber resíduos sólidos de outras cidades. Entre elas, citou o prejuízo ao patrimônio natural do pós-represa e a desvalorização da região. Quando nós falamos em um aterro sanitário, nós sabemos que o impacto de vizinhança ele é gigantesco, principalmente naquela região, e não só da comunidade, das habitações que existem lá, mas existe o impacto ambiental, existe o impacto no transporte. Nós temos um grande problema naquela região, que é a própria rodovia Ivo Macris, além de todo o impacto ambiental também, que pode causar naquela região, e também habitacional. Nós sabemos que no passado havia um assentamento bem ao lado de onde foi instalado o aterro sanitário, e uma das regras para a CETESB aprovar aquele aterro sanitário na época era que fosse retirado aquele assentamento lá da região. Então, hoje, nós estamos aqui discutindo, e nós trouxemos várias pessoas para debater, para conhecer aquilo que a empresa propôs em 2019, aquilo que a empresa fez nesses dois últimos anos para cumprir aquilo que foi prometido. E o que a Secretaria de Meio Ambiente, o que a Secretaria de Obras e o que a população no entorno do aterro sanitário tem hoje para dizer, depois de 2 anos se passados. Hoje, nós acreditamos, por isso eu propus essa emenda novamente, de que foi colocado a carroça na frente dos burros. Que nós precisamos primeiro ver uma usina funcionando na cidade americana, saber o impacto de vizinhança, para depois a gente poder, sim, aprovar o recebimento de um lixo regional. A vereadora professora Juliana revelou sua preocupação em relação aos impactos ambientais do recebimento de resíduos sólidos de outras cidades. Para a parlamentar, a saúde ambiental tem que estar no foco da discussão sobre a regionalização do recebimento do lixo. Que o que está em discussão aqui, embora seja muito bacana, Fábio, ver a sua explicação, né, todas essas fases de um assunto que é bastante técnico, que é muito afastado do cotidiano da população e tem o seu valor, embora toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, ela tenha o seu valor, eu acho que é importante a gente estar puxando sempre para a questão de regionalizar ou não regionalizar o recebimento de resíduos de outras cidades, né, aqui no aterro de Americana. Mas eu acho assim, essa proposta que está sendo discutida agora é uma ideia, é uma proposta que vem com a ideia talvez de corrigir algo que, no caso, a regionalização do recebimento do lixo tenha sido feito de maneira assodada, né, sem grandes garantias formais, né, quase que um acordo entre a empresa, essa casa, a administração pública, essa previsão de instalação dessa usina, né, que agora a gente acaba vendo muito mais o termo centro de triagem. A gente percebe que mudou um pouco o termo usado, né? Não sei se muda essencialmente o que a gente está falando. O responsável técnico da usina de tratamento e gestão de resíduos sólidos de Americana, Fábio Zampiroli, afirmou que o aterro ainda não recebe lixo de outras cidades. Diz também que a implantação da central de triagem sofreu atrasos em seu processo de licenciamento ambiental. O centro de triagem, segundo ele, vai permitir a gestão dos resíduos e, assim, diminuir a quantidade de material a ser aterrado. No caso da UTGR Americana, foi solicitado a licença prévia para essa central de triagem. A central de triagem são equipamentos importados e pode ser que a CETESB exija algum tipo de condicionante ou de nova tecnologia nesse equipamento que, se for dada a compra agora, o equipamento pode ser inservível, não se aplique mais. Então, a gente
pretende aguardar a CETESB emitir a licença prévia para dizer como que ela quer o projeto executivo e aí sim a compra desse equipamento ser de acordo com os parâmetros que ela determina, que ela deseja que seja instalado aqui. Infelizmente, no ano 2020 veio a pandemia e entrou a questão da CETESB analisar o pedido nosso de licenciamento. E isso nós não temos gestão. Infelizmente, a gente se coloca sempre à disposição de complementar alguma informação que se faz necessária, esclarecer algum ponto aos técnicos, né? Teve comunique-se da CETESB pedindo informação complementar, né? Foram 3 principais. A UTGR americana atendeu todos antes do prazo até, nunca pediu prorrogação de prazo, mas tem uma demora nessa análise e nisso a empresa não consegue ter nenhum tipo de ação. Sobre a regionalização, o Dr. Ivan Carneiro, promotor do Ministério Público, que acompanhou em 2019 a alteração, ele sempre frisou a importância da regionalização dos locais de tratamento e disposição final de resíduos, né? De forma sucinta, o entendimento do Ministério Público é que não faz muito sentido cada município ter seu próprio local de disposição final, vai ficar um monte de áreas que não vai ter condições de ser mantida e o custo para os municípios vão ficar cada vez maiores, né? Com relação a resíduos, a UTGR americana só tem contrato com a própria Prefeitura de Americana para receber resíduo domiciliar. E sobre a vida útil, o horizonte de 20 anos parece curto, mas a gente imagina que a partir do momento que tiver essa central de triagem funcionando e o resíduo não sendo todo ele aterrado, isso vai aumentar. A gente imagina que em torno de 20% no máximo é o que vai ser gerado de rejeito de todo o processo que vai para o aterro sanitário. Então, uma redução da ordem de 80%. O vereador Walter Amado avaliou a audiência como positiva para esclarecer dúvidas e despertar a atenção da população para o assunto. A audiência foi muito positiva, porque nós tivemos uma presença maciça como é que fala assim, de grupos populacionais da região exatamente lá do pós-represa, que é onde está instalado o aterro sanitário. Fora todos os secretários que participaram e outros representantes de outros grupos da sociedade civil, que isso é muito importante nas decisões em audiências públicas. Uma audiência, infelizmente, a gente não sai com uma decisão, mas a gente sai com uma discussão positiva, é claro, a empresa defendendo o lado dela e eu, como fui o autor da propositura, defendendo o meu projeto de emenda à lei orgânica, que eu acho que tudo que foi falado aqui, em momento algum se falou em benefício para o município ou para a população de Americana, em sim em benefício para uma empresa privada detentora de um contrato de prestação de serviço com o município de Americana e que agora tem a liberdade de fazer contratos também com cidades vizinhas, trazendo o lixo regional para ser enterrado na cidade americana. Porque quando a gente fala em possibilidade de usina, isso é muito remota, não existe nada ainda assim, nós vamos construir, nós vamos fazer, eles colocam muito a culpa na demora das licenças em cima da CETESB, até por conta da pandemia do Covid, mas a gente vê que não existe um interesse para resolver o problema a curto prazo. Se fala também muito em biogás, que é uma coisa que está caminhando ainda no país, e efetivamente nenhuma usina de separação de lixo funciona no nosso país, deixando a gente naquela incerteza do futuro de Americana. O que a gente não quer é continuar enterrando o lixo, principalmente das cidades vizinhas aqui no nosso município.